Beleza? Retornando e continuando. 6. Experiência. A experiência refere-se a fatores do ambiente que podem afetar o surgimento de determinadas características do desenvolvimento no decorrer do processo de aprendizagem. Quanto maior for o número de oportunidades e de estímulos, sejam internos ou externos, que a criança tiver para se movimentar, maior será a sua capacidade para aprender. Dessa forma, a criança terá um maior número de experiências para recorrer quando precisar aperfeiçoar as habilidades específicas de cada modalidade. E isso facilita a aprendizagem de novas habilidades. A aprendizagem motora é o conjunto de processos associados com a prática ou experiência que levam a mudanças relativamente permanentes na capacidade de realizar um desempenho habilidoso. É possível adquirir a aprendizagem motora por meio de fatores como o conhecimento de resultados, a demonstração, o estabelecimento de metas, além da prática, fundamental na aquisição do comportamento habilidoso. A prática proporciona ao indivíduo a busca por soluções alternativas para a resolução de um problema motor. Essa experiência leva o aprendiz a executar uma tarefa que apresenta elementos perceptivos, cognitivos e motores similares em um contexto futuro. Então ela aprende muita coisa hoje para servir de referência, como se fosse ali um leque de opções na hora que ela se deparar com problemas motores similares. A aprendizagem e a execução de tarefas são limitadas ou condicionadas pelo grau de maturação do esqueleto, dos músculos e do sistema nervoso. O sistema nervoso só atinge a maturação na idade adulta, cérebro e nervos. Assim, as habilidades das crianças, adolescentes e jovens são limitadas pela fase de desenvolvimento em que se encontram. Os ritmos de desenvolvimento são diferentes nas pessoas, sendo que as experiências vão auxiliar nesse processo, sempre indo do mais simples para o mais complexo, principalmente nas crianças tardias. Então vamos lá para o subitem 6.1, como auxiliar as crianças em maturação no processo de aprendizagem. Ao aprender algo novo, as crianças passam por 3 fases de aprendizagem. Primeiro é a fase de interiorização, ou seja, é refletir sobre o que fazer. As crianças precisam saber claramente o que estão tentando ou buscando fazer. Nessa fase de interiorização. Fase 2 é a fase de aprendizagem. Experimentação de várias formas de executar a tarefa. As habilidades são construídas sobre aquilo que já se sabe e sobre o que se consegue realizar, aproveitando as experiências anteriores. E a fase 3, que é explorando as habilidades aprendidas. Executar aquilo que foi aprendido. É a fase de automatização dos movimentos, com os alunos aprendendo a escolher o que fazer, quando fazer, mas ainda sem saber como fazer. Então essas foram as fases de aprendizagem. Interiorização, fase de aprendizagem e a fase de exploração das habilidades aprendidas. Ok? Então fechamos 6 experiências, agora vamos para 7, as habilidades do ser humano. Subitem 7.1, idade anatômica. Essa idade é referente ao crescimento das partes do corpo. A análise dessa idade ajuda a explicar por que algumas crianças aprimoram o desenvolvimento motor e as habilidades mais rapidamente que outras. Com isso, crianças com melhor desenvolvimento anatômico adquirirão mais habilidade e com maior rapidez. Os fatores ambientais influenciam de maneira decisiva o nível de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por exemplo, quem vive em altitudes elevadas tendem a ter melhor desempenho em esportes de resistência. Os corredores do Quênia possuem melhores resultados nas provas de fundo devido, claro, esse é um dos fatores, né? Devido à altitude da região em que vivem. O ar rarefeito faz com que o corpo desenvolva habilidade para utilizar o oxigênio com mais eficiência. Normalmente, a terceira fase, dos 16 aos 18 anos, é a mais importante para o desenvolvimento esportivo. Subitem 7.2, idade biológica. A idade biológica refere-se ao desenvolvimento fisiológico, funcionamento dos órgãos e dos sistemas. Dessa forma, na hora de avaliar um praticante, deve-se levar em consideração a idade biológica e não a idade anatômica, mesmo esta sendo mais visível e mais fácil de ser mensurada. Porque se formos comparar corpos de diferentes tamanhos, pode parecer que o maior seja o mais desenvolvido, mas não é necessariamente assim. Um corpo menor pode esconder um coração mais eficiente e forte, o que é ideal nas provas de resistência. É importante, assim, considerar as diferenças individuais quando se analisa a idade biológica. Ok? Fechamos o 7, vamos para 8 fases sensíveis. E o que são essas fases sensíveis?
São períodos da vida nos quais se adquire muito rapidamente modelos específicos de comportamento relacionados ao ambiente e nos quais se evidencia uma elevada sensibilidade do organismo para realizar determinadas experiências. A evolução motora não é biologicamente regular, na verdade é irregular. Nesse processo, alternam-se períodos de desenvolvimento e de evolução lenta, relacionadas com idade, condições de vida e particularidades individuais, e outros de maturação rápida, no nível morfofuncional. Ao final das fases sensíveis, observa-se condições favoráveis para o desenvolvimento das capacidades motoras. Enfim, as fases sensíveis são os momentos mais propícios para submeter o ser humano a certos estímulos. Dessa forma, o organismo reage adaptando-se com muito mais intensidade. É bom deixar claro que não existe uma fase sensível geral, mas sim várias dessas fases, diferenciadas em relação a cada uma das habilidades motoras. O treinamento para crianças e jovens consiste de um processo sistemático e em longo prazo. Objetivos, programas e procedimentos diferem daqueles adotados em um programa de treinamento para adultos. No treinamento de crianças e jovens, os problemas referentes ao crescimento e desenvolvimento têm prioridade. Para aprender um movimento, é necessário que os sistemas sensoriais e o aparelho motor estejam bem desenvolvidos. Enquanto não amadurecem, é inútil e por vezes até nocivo obrigar as crianças a aprender determinados movimentos. Como se vê, o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras é um processo especialmente individualizado. Assim, cada aluno responde de forma diferente a determinados estímulos, pois cada um tem seu ritmo de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, é importante respeitar os períodos de crescimento, desenvolvimento e maturação, principalmente para não cair no erro da especialização precoce. Aliás, a especialização precoce acelera a preparação dos alunos, negligencia etapas importantes do desenvolvimento de crianças e adolescentes e não contempla um caráter multilateral. Beleza, agora vamos para o subitem 8.1, considerações e orientações sobre o desenvolvimento das capacidades físicas segundo as fases sensíveis. 8.1.1, resistência. Antes de qualquer coisa, o que é resistência? Resistência é a capacidade de resistir à fadiga nos esforços de longa duração e intensidade moderada. Crianças e adolescentes respondem muito bem a estímulos de resistência aeróbia. Em contrapartida, a capacidade anaeróbia melhora com a idade e o crescimento. Para Weineck, ou Weineck, a idade ideal para esse treino ocorre a partir dos 7 anos. O desenvolvimento da capacidade aeróbia é importante para a estabilização da saúde geral, bem como para melhorar a resistência contra infecções comuns. Enquanto que, com relação às capacidades anaeróbias, alta intensidade e curta duração, as crianças não respondem bem a esses estímulos, podendo ter o desempenho prejudicado ou ainda sofrer lesões, tanto físicas quanto psicológicas. Então aqui tem uma tabela bonitinha mostrando os períodos sensíveis para o desenvolvimento da resistência, né? Capacidade aeróbia e anaeróbia. Então 10 a 12 tem um maisinho ali, né? E embaixo está escrito que 1 mais, né, é fraco, 2 é moderado, 3 intenso. Tá? E aí ele vai aumentando progressivamente, tanto na resistência aeróbia quanto na resistência anaeróbia. Conferiu? Beleza? Então vamos para 8.1.2, velocidade. Velocidade é a capacidade de se concluir em um período de tempo mínimo ações motoras sob dadas exigências. Recomenda-se iniciar o treino de velocidade a partir da primeira idade escolar, mas esse treino só trará resultados positivos quando o nível elementar da velocidade influenciar qualitativamente coordenação e a precisão do aluno. Da faixa dos 8 aos 11 anos, a ideia deve ser trabalhar a formação da velocidade por meio da qualidade da educação corporal. E dos 12 aos 15, é possível dar ênfase aos exercícios de esforço, velocidade e força. Quando o assunto é a capacidade anaeróbia lática, estímulos máximos de 30 a 60 segundos, a resposta é bem reduzida antes da puberdade. Então olha aqui, ó, uma tabela, né, período sensível para o desenvolvimento da velocidade. Então a velocidade cíclica, velocidade acíclica, velocidade de reação. Percebe que velocidade cíclica e acíclica, ela aumenta progressivamente, né, essa capacidade, esse período sensível, com o aumento da idade. Mas a velocidade de reação, ela é bem sensível ali entre 10 e 12 anos, e aí vai diminuindo sua capacidade quando vai chegando à idade adulta. Então, só para lembrar, né, e deixar bem claro, a velocidade pode ser executada de forma cíclica ou acíclica. Então, a velocidade cíclica, que é adequada a uma certa sucessão de ações motoras, por exemplo, a corrida, pedalada.
E a velocidade acíclica é adequada a uma ação motora isolada. Chute na bola, arremesso da bola, rebatida no beisebol, ok? Então vamos para 8.1.3, força. Força é a capacidade de se aplicar esforço contra uma determinada resistência. Em termos de exercícios máximos, carga ou intensidade, não se deve aplicar antes da formação plena do esqueleto, que ocorre por volta dos 17 anos. Quando o assunto é força muscular, as crianças adaptam-se bem e apresentam melhor nos padrões de recrutamento neural das unidades motoras, além de manter a postura e prevenir doenças relacionadas ao sistema locomotor. O problema é a dose inadequada e exagerada desse tipo de treino, buscando desenvolver a força e melhorar o desempenho, ocasionando treinamento precoce. Então olha aqui a figura, né? Um modelo teórico para adaptações relacionadas à capacidade de força, potência anaeróbia e força motora. Então perceba que todas elas aumentam, né? Algumas, se mantém mais embaixo, aumenta praticamente de uma vez. As outras, tem algumas que aumentam, né? Bem antes e mantém ali por um período até atingir um ponto comum entre todos. Então aqui nós vemos vários fatores que contribuem para a otimização do ganho de força e que todos evoluem de acordo com os estágios de crescimento, de desenvolvimento e de maturação. A testosterona é essencial no desenvolvimento da força. Ela está presente em homens e mulheres, com maiores concentrações nos homens e contribui para esse ganho de força a partir da puberdade. Esse aumento na testosterona provoca um aumento na massa muscular, pois esse hormônio está ligado ao aumento da massa magra, ocorrendo de forma linear e progressiva. Os tipos de fibras musculares também interferem no ganho de força, com as fibras do tipo 2A e 2B sendo capazes de gerar mais força que as fibras do tipo 1. Mas, apesar de a genética ser muito importante na formação dessas fibras, elas também sofrem grande influência do tipo de treinamento. Outro fator importante para o desenvolvimento de força são as adaptações que o sistema nervoso central promove. O treino aumenta a sensibilidade dos comandos neurais e dos próprios receptores, maior mielinização dos axônios e maior rapidez no transporte de mensagens. Mas essas adaptações também apresentam relação com o tipo de fibra muscular. Portanto, é importante estar bem atento ao treino de força em crianças e adolescentes, porque, por mais que seus sistemas ósseos sejam mais elásticos por conta de menores inclusões calcárias, eles são menos resistentes à pressão e flexão, resistindo a uma menor capacidade de carga se comparado aos adultos. Então olha aqui a tabelinha, né? Período sensível para o desenvolvimento de força, potência anaeróbia e força motora. Veja aqui, ó, força máxima, ela vai aparecer nas meninas por volta dos 12 a 14 anos, que é onde ocorre ali o estirão, né, na menina, aquele crescimento rápido, e dos meninos por volta dos 14 aos 16. E é a partir daí que se pode, né, aplicar o treino de força mais leve. E a força explosiva, né, que você pode treinar já a partir dos 10 aos 12, mas ainda de uma maneira mais leve. Então vamos para 8.1.4, flexibilidade. Flexibilidade é a amplitude de movimento de uma articulação. A boa flexibilidade permite a realização de diversos movimentos e habilidades no esporte. Assim, a flexibilidade, além de aumentar a amplitude, diminui o gasto energético, importante para inúmeras atividades esportivas. Com relação à flexibilidade, o pico de desenvolvimento ocorre na passagem da infância para a adolescência. Depois disso, essa capacidade tende a diminuir com o passar do tempo. Portanto, a flexibilidade precisa de treinamento durante os estágios de desenvolvimento do jovem atleta. Então olha a tabela aqui para os períodos sensíveis para o desenvolvimento da flexibilidade. E aqui acontece o contrário, né? As idades menores você pode treinar de uma maneira mais intensa e depois, com o decorrer do tempo, vai diminuindo essa capacidade de realizar os treinos de flexibilidade. Subitem 8.1.5, coordenação. Coordenação é a capacidade de se utilizar de forma produtiva os músculos esqueléticos, o que resulta em uma ação global mais eficiente, plástica e econômica. Essa capacidade permite controlar melhor os movimentos e aperfeiçoar os gestos técnicos. Capacidades coordenativas deficientes estão mais relacionadas à falta de estímulos corretos ou insuficientes nos primeiros anos de vida e não na falta de predisposição. Então aqui a tabela mostra, né, que ela segue mais ou menos a linha da flexibilidade, com os primeiros anos sendo adequado para treinar bastante coordenação, e aí vai diminuindo com o passar dos anos e o atingimento ali da idade adulta. Não quer dizer que não possa continuar evoluindo, mas é que diminui, né? Beleza? Então é isso. Muito bem.
Agora vamos para as considerações finais. 9. Considerações finais. As questões ambientais interferem diretamente nos diversos processos biológicos que acontecem nessas etapas da vida. Portanto, os países em desenvolvimento precisam criar os seus próprios parâmetros e diferenciais relativos ao crescimento, desenvolvimento, composição corporal e aptidão física. O Brasil, principalmente, precisa desenvolver isso, pois tem dimensões continentais. Não obstante, sabemos da importância das atividades físicas para as crianças e adolescentes, auxiliando no crescimento delas e no desenvolvimento de aptidões físicas, mas, se não for realizada de forma adequada em todas as suas variáveis, pode se tornar mais nociva que benéfica. Então, é importante também destacar que os aspectos relacionados a crescimento, desenvolvimento, maturação, experiência e aprendizagem estão intimamente relacionados uns aos outros, sendo que sua análise separada serve apenas para fins didáticos, não sendo possível determinar a contribuição desses processos separadamente. Então é isso, chegamos ao final desse resumo e desse estudo de crescimento, desenvolvimento e maturação. Valeu pelo acompanhamento e até a próxima!